56, a mesma linha de raciocínio, né? Mostrar que essa equação possui uma solução. Qual a ideia mesmo? É considerar a função f de x igual a ln de x mais 2x menos 3. ln de x mais 2x menos 3 e procurar um c tal que o f de c é igual a zero. Porque se o f de c for igual a zero, significa ln de c mais 2c menos 3 igual a zero, ou seja, ln de c igual a 3 menos 2c. E aí esse c, conforme a gente está observando, vai ser a solução da equação. Essa é a ideia, considerar essa função. Bom, agora, em qual intervalo eu vou considerar essa função? Estou pensando no teorema do valor intermediário. Eu devo definir essa função em intervalo AB, tal que f de A e f de B tenham sinais contrários. Porque se eles têm sinais contrários, eu garanto que o zero está entre f de A e f de B, ou o zero está entre f de B e f de... enfim, tá? Eu garanto que o f de A menor ou igual a zero, que é menor ou igual a f de B, ou o contrário, tá? Bom, então vamos lá começar a fazer as especulações. Vamos considerar inicialmente 1, vamos considerar 1, o x igual a 1. Se x for igual a 1, o f de 1 significa aqui, né, que o f de 1, x igual a 1. Quanto é que vai dar o f de 1 aqui? Vai ficar ln de 1 mais 2 vezes 1 menos 3. ln de 1 é 0. Aqui 2 vezes 1 dá 2, menos 3, menos 1. Opa, isso dá menos 1, que é um número menor do que 0. Já sei que o f de 1 é negativo. Agora e o f de 2, por exemplo, x igual a 2. Eu não posso considerar x igual a 0 não, tá? Porque o domínio aqui da função ln é x maior do que 0. Por isso que eu pensei aqui no 1. Mas se x é 2, quanto dá o f de 2? Vai ser ln de 2... que mais? Mais 2 vezes 2 menos 3. Bom, isso vai dar ln de 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1, mais 1. O ln de 2 é um número maior, ln de 2 mais 1 é um número maior do que 0. Por que é um número maior do que 0? Olha para a função ln. ln de x é positiva para x maior do que 1 e negativa para x entre 0 e 1. Como aqui tem 2, significa que o ln de 2 é um número positivo. Quando você somar 1, vai dar um número positivo. Então aqui a gente já fez o esquema da nossa demonstração, não é verdade? A gente deve considerar essa função, f de x, em qual intervalo? Intervalo fechado de 1 a 2. De 1 a 2. Como o f de 1 é negativo e o f de 2 é positivo, o zero está entre f de 1 e f de 2. Então o teorema do valor intermediário garante que existe um c aqui nesse intervalo, tal que o f de c dá zero. E se o f de c é zero, esse c é a solução da equação. Aí, que bacana. Então tá, vamos começar a demonstrar. De fato, considere a função f do intervalo fechado de 1 a 2 em R, definida por quem? Por f de x é igual a ln de x mais 2x menos 3. Pronto. F é contínuo, né? Por que f é contínua? Porque isso aqui é um polinômio, é contínuo, ln também é contínuo e o soma de funções contínuas é contínuo. Então tá, a função f é contínua, a função f é contínua, e, além disso, agora eu vou calcular f dos extremos, tá? F de 1, conforme a gente calculou, o f de 1 tá aqui, ó. O f de 1 vai ser quem? Vai ser igual a menos 1, né? F de 1 é igual a menos 1. E o f de 2? O f de 2 é igual a ln de 2 mais 1. ln de 2 mais 1, que é um número maior do que 0.
Aí a gente conclui o seguinte, ó, de onde vem o seguinte, que f de 1 é menor ou igual a 0, que é menor ou igual a f de 2. Olha só, o f de 1 é o menos 1. O menos 1 é menor ou igual a 0 e o 0 é menor ou igual ao f de 2, porque o f de 2 é um número positivo, tá vendo? Então já encaixei o problema aqui nas hipóteses do teorema do valor intermediário, né? Assim, agora você usa a conclusão. Assim, o teorema do valor intermediário, vamos escrever assim, pelo teorema do valor intermediário, vamos apagar aqui logo tudo, assim, pelo teorema do valor intermediário, existe um C pertencente a qual intervalo? Ao intervalo de 1 a 2, tal que o f de C é igual a 0. Mas dizer que o f de C é igual a 0 significa que, olha aqui para o f de C, onde tem x coloca C. Significa que quando você substituir o x por C, o resultado disso aqui vai dar 0. Então, ou seja, ln de C mais 2C menos 3 igual a 0. Mas isso é equivalente a escrever o quê? ln de C igual a 3 menos 2C. O 3 para o segundo membro e 2C também. Bom, mas olha só, se ln de C é igual a 3 menos 2C, significa que C é a solução dessa equação, né? Quando você substitui o x por C, você obtém essa igualdade que é verdadeira. Então, isso mostra que a solução acima, que a equação acima possui uma solução, né? Isso mostra que a equação acima possui uma solução no intervalo. Qual intervalo? Intervalo de 1 a 2. 1 a 2. Novamente, quero chamar a sua atenção aqui que o teorema do valor intermediário garante que existe um C aqui nesse intervalo de 1 a 2, tal que o f de C é igual a 0. Agora não significa que esse C é único, pode existir outros ali dentro também, tá? Mas ele garante a existência de um.